Então, primeira coisa, o que é neurociência, tá? Então, a neurociência é a ciência que vai estudar o funcionamento do cérebro, tá? Simplificando tudo aqui para facilitar a vida de vocês. Neurociência estuda o funcionamento do cérebro, tá? Vamos lá. Dentro da neurociência, a gente vai ter um ramo da neurociência, que é a neurociência da aprendizagem. Ou seja, ela estuda os mecanismos cerebrais do aprendizado. Então, os neurocientistas, que são aquelas pessoas que passam a vida inteira deles dentro de um laboratório pesquisando como é que o cérebro humano aprende. Desde lá da época das cavernas, né? Como é que o ser humano foi aprendendo? Porque se tu pegar hoje, por exemplo, para subir um prédio, você tem a engenharia, você tem os livros de engenharia, você tem os softwares, você tem toda aquelas ferramentas para você construir. Mas imagina como é que era antes, quando não tinha livro, quando não tinha conhecimento, como é que foi construído a engenharia, como é que eles levantaram prédios, como é que eles levantaram castelos, como é que foi desenvolvendo? Uma pessoa tinha um problema, que era construir uma casa, né? Não existia casa, então morava nas cavernas, e eles queriam desenvolver uma casa, criar um abrigo ali, né? E aí foi desenvolvendo esse conhecimento. Depois veio a matemática, veio a questão dos ângulos, veio a geometria, veio a física, foi vindo as ciências foram nascendo. Então imagina que o cérebro humano, ele desenvolveu essas habilidades, né? A gente, ao longo dos anos, né, dos milhares de anos, a gente foi desenvolvendo essa habilidade de aprendizagem. Para quê? Para adquirir conhecimento, né? Adquirir esse conhecimento através da aprendizagem, guardar esse conhecimento, recuperar ele para mim poder contar para outra pessoa depois e passar esse conhecimento de geração em geração. E além disso, né? Além disso, eu poder resolver problemas, né? Poderia ser lá a casa, eu quero construir uma casa. Eu quero contar quantas ovelhas eu tenho aqui, né? E foi desenvolvendo a matemática. Então imagina que naquela época não tinha livro, né? Não tinha o Google, não tinha um professor para te ensinar. Então era um problema que tu tinha que resolver, né? Então, se a gente pegar do ponto de vista prático, como é que o nosso cérebro ele aprendeu ao longo dos anos? Ele tinha um problema, ele precisava resolver aquele problema, né? Contar quantos carneiros ele tinha, quantas vacas ele tinha, né? Quantas maçãs eles tinham, vamos trocar, eu tenho 5 maçãs e tu tem 2 milhos, vamos fazer uma troca aqui? E foi indo, né? E aí foi se desenvolvendo, né? O conhecimento, a aprendizagem, tá? Então, por exemplo, neurociência, então, é quando eu quero saber, né? Então, qual que é o veículo para mim aprender, né? Será que é ver videoaula? Será que é praticar? Será que é fazer mapas mentais, né? Então, por exemplo, tem esse artigo aqui científico que ele tentou responder essa dúvida aqui, né? Então, ele pegou, fez um estudo de neuroimagem no cérebro, né? Então, eles fizeram um estudo de neuroimagem e buscaram entender qual que é a melhor técnica de aprendizagem, como é que o cérebro aprende mais, né? Então, a gente pega um grupo de pessoas, divide esse grupo de pessoas, um vê videoaula, o outro pratica, o outro faz questões, o outro faz prova, e compara deles qual que passa em medicina, por exemplo, né? E a gente vai vendo, do ponto de vista científico, o que funciona e o que não funciona, tá? Por exemplo, vamos pegar o modelo educacional do Brasil, tá? Só para dar um exemplo aqui. Cientificamente falando, você vê videoaula, a tua taxa de retenção é 5%. Então, você reteve, você guardou aquele conhecimento da videoaula só 5%. O resto foi fora, né? E assim, não é o que eu estou falando, é científico isso. Então, imagina aquele cara que quer passar em medicina, fica 3 anos fazendo cursinho. O cara entra no cursinho 8 horas da manhã e sai às 6 da tarde. Então, imagina que a taxa de retenção desse indivíduo é muito baixa, né? E assim, não é o que eu estou falando, é neurociência, né? Comparou o grupo A com o grupo B. Aí vamos ver o que funciona mais, né? O que é melhor, entendeu? O que é melhor? Então, assim, você precisa entender, pô, 5%, né? Videoaula 5%, beleza. Será que não tem algo mais efetivo? Porque eu sempre dou o exemplo, quando eu vou explicar, né, a neurociência, eu sempre dou o exemplo do transporte, né? Então, tinha o cavalo era o transporte que tinha, né? O cavalo é mais rápido do que a pé, sair do ponto A e chegar no ponto B. Depois os caras pensaram, pô, será que eu não consigo criar um carro, né? Um automóvel? Aí criaram lá o primeiro automóvel. Depois veio o trem, né? Não sei se o carro veio antes ou o trem, quem veio antes, tá? Mas enfim.
Aí veio o trem, né, onde eu posso levar mais pessoas, o carro é limitado. Aí depois veio o ônibus. Aí tinha um sujeito lá, né? Ele queria, pô, será que só tem esses veículos aqui? Pô, o carro demora demais para me sair do ponto A e chegar no ponto B. Carro é muito demorado, o trem é muito demorado, o ônibus é muito demorado. Será que não tem um veículo mais potente? Será que não tem um veículo mais rápido para mim sair do ponto A ao ponto B? Né? E aí, naquela época, tinha evoluído muito a ciência e o cara foi pesquisar, né? Pô, ele era apaixonado por pássaros, né? Pô, será que se eu criar o avião? Né? Aí os caras criaram o primeiro avião. O primeiro não deu muito certo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e aí veio o avião, que é o meio de transporte, né? O transporte aéreo, que é o mais seguro, o mais rápido de eu chegar no ponto A. Sair do ponto A e chegar no ponto B. A mesma coisa nos estudos, né? Então tinha aquele modelo lá de professor, do sábio, contar histórias, passar o conhecimento, né? E construiu aquele modelo lá da escola, né? Aquele modelo tradicional, onde você vai para a sala de aula, você é inferior, o professor é superior, né? Então o professor está aqui e o aluno está aqui. Então tem essa hierarquia, né? Você não pode falar, você não pode perguntar. Se você tira 0, você é burro, né? Quem tira 10 é bom, então tu vai meio que rotulando a criança, né? E aí tu vai instalando aplicativos mentais na cabeça da criança, a criança vai se desgastando, a criança vai desacreditando nela, vai achando que estudar não é para ela, e aí por isso que o cara acaba lá empacotando sacolas no supermercado, acaba lá entregando jornal, que nem não foi o meu caso, né? Eu achava que eu era inferior, eu tinha um complexo de inferioridade porque eu ia mal na escola. Olha que louco isso, né? E como você tem essa dopamina social, né? Você quer estar inserido num grupo, é prazeroso você ter amigos, né? As pessoas gostarem de você, então meio que tu vai se atrofiando. Pô, sou incapaz, sou inseguro, né? Eu já escutei isso de alunos meus que foram aprovados em medicina, que eles tinham esse mesmo sentimento que eu, né? Então, a neurociência, ela questionou muito esse modelo de estudo, né? Pô, será que tá certo isso? Será que isso estimula o cérebro, né? Se tu fizer um estudo de neuroimagem, será que isso é benéfico? Será que não? Entendeu? E aí foi desenvolvendo a neurociência da aprendizagem, né? Então, ela foi evoluindo. O americano, ele aplicou muito rápido isso, né? No Brasil, a gente vê que a escola é igual, né? O modelo educacional é igual lá do século passado, não mudou nada. E a gente vê, por exemplo, as grandes universidades nos Estados Unidos, elas usam um modelo de educação totalmente diferente do nosso. Às vezes o pessoal associa muito isso a dinheiro, né? Ah, porque eles têm dinheiro. Não, mas tá aí o conhecimento, né? Esse conhecimento é fácil acesso hoje, o conhecimento científico, ele tem, a gente consegue ter mais acesso a ele, né? E foi isso que eu fiz. Então, como eu sabia inglês, eu fui pesquisar o que os melhores do mundo fazem, como que eles estudam, como é que eles aplicam, né, para aprender. Tem, por exemplo, nos Estados Unidos é o MCAT, que é a prova lá para tu entrar no medical school, né? Entrar na escola de medicina lá. Lá é um pouquinho diferente. E tipo assim, eu fui ver quem que é aprovado lá, o que os caras fazem, qual que é a estratégia deles. Eu vi que tava tudo errado o que eu fazia no Brasil, né? E aí a neurociência, ela me abriu, ela mostrou para mim o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo errado, né? Então, por exemplo, entender o papel das emoções, né? Então a neurociência vai estudar o papel das emoções no processo de aprendizagem, no processo de memorização. Aí tu começa a entender que se você desregula as tuas emoções, você não aprende, você não memoriza. Logo, a minha prioridade não é física, não é matemática, a minha prioridade é as minhas emoções. Se eu tiver as emoções reguladas, eu vou ter saúde mental, né? Saúde mental é você ter a plenitude das tuas funções cognitivas, ou seja, atenção, foco, memória, tomada de decisão, raciocínio lógico. Tudo isso são funções executivas que o nosso córtex pré-frontal faz, que é uma estrutura extremamente sofisticada. E aí, o que acontece? Quando você começa a entender a neurociência, que nem, por exemplo, um paciente que tem uma doença, né? Como é que tu trata a doença do paciente? Você vai para a ciência, você pergunta para a ciência, você vê o que funciona, qual que é o fármaco que funciona para resolver o problema daquele paciente. Né? Não é assim que funciona a ciência? Então, eu vou ver qual que é o medicamento que vai resolver o problema do meu paciente. Beleza. Aí tu vai ver lá qual que é o artigo. Tem um artigo científico comparando o medicamento A, o medicamento B e o medicamento C. Aí eu vou comparar eles, fazer um estudo duplo cego. Aí eu vou ver qual que é o medicamento que funciona mais,
né? E aí eu vou ver o artigo, eu vou prescrever para aquele meu paciente qual que é o medicamento que mais funciona para ele. É a mesma coisa nos estudos. Eu vou prescrever para o meu aluno qual que é a melhor técnica de aprendizagem. O que ele tem que fazer na rotina de estudo dele, né? Como que ele cria uma estratégia de estudo interessante. E aí é louco isso. Por quê? Porque aquela pessoa que era considerado burro na escola começa a passar em medicina em 60 dias. O vestibular mais concorrido começa a passar em medicina com meses de estudo, né, com ciclos de 60 dias em menos de um ano. Aí aquele aluno que era considerado burro na escola, hoje ele está na medicina, que foi o meu caso. Hoje eu estou no 4º ano de medicina, faço medicina de graça.